Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Tradicionalmente conhecida por sua presença na arquitetura egípcia e na mitologia grega, a esfinge é considerada um ser mitológico bastante presente em diversas culturas da antiguidade. No caso dos egípcios, as esfinges eram consideradas guardiãs espirituais dos locais onde eram construídas, enquanto os gregos as interpretavam como monstros, cujo poder seria o de revelar enigmas ou até mesmo devorar humanos. O nome esfinge é derivado do idioma grego a partir da palavra sfingo, que significa estrangular. Portanto, se refere à simbolização da destruição, da tirania e do inelutável. Acredita-se também que os gregos cunharam esse nome em referência à palavra Shesef-Anki, que na língua antiga dos egípcios significava imagem viva. Essa palavra era usada para se referir a estátuas construídas no próprio lugar onde seriam expostas. No entanto, para além da cultura egípcia e grega, esse símbolo pode ser encontrado na cultura de diversos povos como micênicos, cuxitas, cretenses, assírios, persas, entre outros. Em geral, essas criaturas mitológicas eram retratadas com corpo de leão e rosto humano, sendo este masculino ou feminino, sendo que, em alguns casos, as esfinges também recebiam asas de pássaros. Muito utilizada para guardar palácios, túmulos e estradas sagradas, a esfinge mais famosa do mundo está localizada no continente africano, no Planalto de Gizé. Localizada nas adjacências de Cairo, capital do Egito, uma estátua construída há aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo é considerada a maior estátua esculpida numa pedra calcária, que possui entre 50 e 70 metros de comprimento, 6 de largura e 20 metros de altura. Descrita como um leão divino com cabeça humana que simboliza o poder soberano, o sol e o faraó, a esfinge de Gizé é um dos símbolos mais enigmáticos da realeza egípcia, e muitos associam sua edificação ao faraó Khefren, o quarto faraó da quarta dinastia do Egito, datada de 2575 a 2465 a.C. Diferentemente da cultura egípcia, na Grécia, essa criatura mítica e tirana é representada com a cabeça e peito de mulher, corpo de leão e asas de ave. Vale lembrar que, na tradição grega, a esfinge possui uma simbologia um pouco negativa, uma vez que representa uma criatura destrutiva. Conta a lenda que a esfinge colocava às portas de Tebas um enigma de vida ou morte aos caminhantes. A mitologia grega conta que a esfinge chegou a Tebas trazendo fome para a cidade e barrando todos os que se dirigiam para ela. Ela anunciava que só deixaria livres os homens que resolvessem o enigma que ela propusesse. Entretanto, nenhum dos homens conseguia resolver o enigma e assim eles eram devorados pelo monstro. Nesse sentido, quando a esfinge perguntou a Édipo qual animal caminhava sobre 4 patas de manhã, com 2 ao entardecer e com 3 à noite, o herói lhe respondeu que era o homem durante o seu crescimento de bebê, adulto e depois ancião. Dessa forma, a vitória de Édipo sobre a esfinge seria, contudo, o princípio do seu fim. Mas vamos deixar a história de Édipo para trás. Sugerimos que você leia esse desfecho da tragédia grega para depois, porque vamos focar nas teorias e mistério da estrondosa e imponente esfinge de Gizé. Elementar símbolo da realeza egípcia, hoje sabemos que a esfinge de Gizé tem o rosto do faraó Khefren. Construída para ser uma espécie de guardiã, a esfinge está localizada próxima às 3 principais pirâmides do Egito, situadas na necrópole de Gizé, nos arredores de Cairo. Portanto, esses milenares monumentos podem ser visitados atualmente através dos roteiros turísticos do Complexo de Gizé. Localizada no extremo leste, a esfinge de Gizé fica ao lado da calçada que liga o Vale do Templo da Pirâmide de Khefren e o seu templo mortuário. Essa estreita associação, juntamente com o fato de que a esfinge foi esculpida na rocha e os seus blocos foram usados para construir o templo do Vale do Faraó,
indicam que essa esfinge foi esculpida para Quefren, também responsável pela construção da segunda pirâmide de Gizé. A Grande Esfinge é uma das maiores e mais antigas esculturas do mundo, porém, alguns fatos sobre a sua identidade e construção ainda são debatidos, como a data exata de sua construção e a identidade do seu construtor. Além disso, o propósito de sua construção também não é um consenso entre os especialistas, mas a maioria o vincula à quarta dinastia do Egito. Este grande aglomerado de informações em desencontro geraram a visão popular dos enigmas da Esfinge. Com o passar dos anos, dizem que o Planalto de Gizé foi abandonado, até que na 18ª dinastia do Egito, um segundo príncipe sonharia com uma mensagem da Esfinge que teria lhe dito que, após a revelação das partes que estavam cobertas pelas ações dos ventos e das areias do deserto, o príncipe se tornaria faraó. Assim, Tutmés IV ou Tetemoses IV foi coroado o 8º rei da 18ª dinastia egípcia. De acordo com os historiadores, a partir do novo império do Egito, a Esfinge de Gizé passou a ser relacionada com Horus, sendo conhecida pelo nome de Oremaque, termo que significa Horus no horizonte. Assim, essa esfinge se tornou um local de culto a esse deus, com um templo construído em suas adjacências pelo faraó Amenófis II, que reinou sobre o Egito por volta de 1425 a 1401 a.C. O sucessor de Amenófis II era o seu filho Tutemés IV, principal responsável pela grande obra de restauração da Grande Esfinge de Gizé. Sendo assim, Tutemés IV teria ordenado a retirada da areia que cobria grande parte da esfinge, construindo também uma estela, espécie de coluna ou placa de pedra com inscrições colocadas entre as patas da esfinge, representando, portanto, o sonho de Tutemés e a restauração da 18ª dinastia. Curiosamente, os árabes conhecem a Esfinge de Gizé pelo nome Abu al-Hal, que significaria pai do terror. Já Tutemés IV reinou por cerca de 10 anos, por volta de 1412 a 1402 a.C. Segundo a historiografia, o seu reinado, embora curto, proporcionou um período de longa paz para o Egito. Tal como consta na Esfinge de Gizé, Tutemés favoreceu o culto de Heliópolis, destituiu do cargo de vizir e de ministro da fazenda e, a fim de evitar o poder crescente desse personagem, o faraó se autonomeou sumo sacerdote de Amon. Com relação à política externa, ele teria sufocado uma rebelião na Núbia com a, digamos, ajuda de Amon, com o qual falou em Conosco. Embora não sejam conhecidas as suas campanhas militares na Ásia, sabe-se que um dos seus feitos foi o de conquistar uma fortaleza síria destinada a realizar o papel de policiamento na região. As relações tensas de Tutemés IV com seus vizinhos asiáticos foi descoberta graças às correspondências em escrita cuneiforme, trocadas com o reino de Mitanni. De acordo com os egiptólogos, a situação no Oriente tornou-se muito perigosa, pois apareceu outra potência muito poderosa, os hititas. Assim, o Egito e Mitanni aliaram-se para combater a nação hitita, devido à índole guerreira no reino de Mitanni, que dispunha-se a conquistar grandes regiões. Por isso, apesar de serem inimigos ferrenhos de longa data, Egito e Mitanni foram obrigados a aliar-se na luta contra os hititas. Graças a essa aliança, os egípcios desfrutaram de um longo período de paz. Por sua vez, Mitanni promoveu sublevações e revoltas com o propósito de desestabilizar o reino hitita. E para consolidar ainda mais essa aliança, combinou-se um casamento quando Tutemés ainda era príncipe com Mutemuia, uma filha de Aratama I, monarca de Mitanni. Dessa união, nasceu o seu herdeiro Amenófis III. Embora seja difícil definir qual faraó mais rico do Antigo Egito, por ser necessário avaliar fatores como expansão de território, número de exércitos e comércio, é possível apontar um líder como aquele que governou um dos períodos
mais prósperos, quando o país ainda era uma superpotência militar e comercial. Esse líder é Amenhotep III. Conhecido como Amenófis III ou Rei Sol, esse líder se tornou faraó em 1390 a.C., reinando até 1352 a.C., chegando ao trono com apenas 12 anos e se casando com Tie, plebeia que se tornaria a grande esposa real. Ele herdou de seu pai, Tutmés IV, um país com fronteiras amplas e uma riqueza estimada em 4,6 trilhões de dólares. O egiptólogo Zahi Hawass, em seu livro The Golden King, publicado em 2006, explica que o legado de Tutmés IV, seguido do controle das minas de ouro na Núbia, evidente no reinado de seu filho, rendeu uma grande fama a Amenófis III, que nasceu num mundo onde o Egito reinava supremo. Nessa época, os seus cofres estavam repletos de ouro e seus vassalos se curvavam diante dos poderosos governantes daquele período. A riqueza egípcia era invejada por países como a Babilônia e a Assíria, que emergiram como potências econômicas. No entanto, ao invés de guerrear para proteger o Egito, o faraó se utilizou de uma estratégia mais sensata: a conversa, o diálogo. Dessa forma, mensagens em pequenas pedras que ficariam conhecidas como Cartas de Amarna eram escritas para os líderes estrangeiros. Se tornando um ótimo diplomata, Amenófis III passou a enviar ouro para essas nações, o que fez com que elas se curvassem ao grande faraó. Adorados como deuses e líderes de alto nível moral, ele e sua esposa real, Tia, receberam em sua homenagem grandes templos como reconhecimento do seu poder. Embora a primeira tentativa documentada de uma escavação da Grande Esfinge seja datada de 1400 a.C., sabe-se que o jovem Tutmés IV, de 1401 a 1391 ou 1397 a 1388 a.C., reuniu uma equipe, depois de muito esforço, conseguiu desenterrar as patas dianteiras do monumento, entre as quais ele colocou uma placa de granito conhecida como Estela do Sonho. Mais tarde, Ramsés II, o Grande, que reinou entre 1279 e 1213 a.C., aproximadamente, pode ter tentado levar adiante uma segunda escavação da Grande Esfinge do Egito. No entanto, apesar do seu nome e localização, a Esfinge de Gizé inicialmente teria sido dedicada ao deus Ra, o deus Sol dos egípcios, e, portanto, a sua posição acompanha o eixo leste-oeste. Muitos mistérios circundam essa antiga criatura mítica, ora benevolente, ora malevolente. Primeiramente, um dos mistérios sobre a Esfinge é em relação à sua idade, uma vez que alguns estudiosos afirmam que ela foi construída por volta de 2000 a 3000 a.C., enquanto outros defendem que ela foi erguida há 10.000 anos antes de Cristo. Ao longo dessa saga, na busca de compreendermos o enigma da Esfinge, em 1817 foi realizada a primeira escavação arqueológica moderna supervisionada pelo capitão italiano Giovanni Battista Caviglia, que conseguiu desenterrar o peito da Esfinge completamente. Posteriormente, entre 1925 e 1936, durante as escavações lideradas por Émile Barrais, todo o monumento foi finalmente escavado, sendo que, em 1931, engenheiros do governo egípcio também repararam a cabeça da Grande Esfinge porque parte dela havia caído em 1926 devido à erosão, que também suscitou profundas rachaduras no seu pescoço. Há muito tempo se especula que devem existir túneis sob a Esfinge, ligando-a à grande pirâmide do Planalto de Gizé, com recintos nos quais estariam depositados segredos milenares. O indício mais antigo que se tem da existência de eventuais construções na Grande Esfinge está estampado na estela que Tutmós IV mandou fixar em frente ao monumento. Os relevos feitos no granito podem ser percebidos em formas de desenhos, como nessa imagem do Museu Canadense da Civilização. Neles, o faraó aparece fazendo oferendas diante da Esfinge, que, por sua vez, se apresenta assentada sobre uma construção complexa.
Tradicionalmente, os arqueólogos têm dito que o palácio gravado na estela é representação do templo que existe até hoje diante da esfinge. A argumentação contra esse entendimento é o fato de que a forma do edifício representado na estela é totalmente diferente do templo da esfinge. Além disso, as regras da perspectiva usada pelos artistas egípcios fariam com que eles colocassem o templo diante da esfinge como realmente ele está situado, e não abaixo dela. Então, torna-se possível que a construção representada na estela por sob a esfinge realmente exista no subsolo. Plínio, o naturalista romano nascido em 23 da nossa era e autor de uma História Natural, uma obra composta de 37 livros referindo-se à esfinge, afirmou que os egípcios encaravam-na como uma divindade e que eram da opinião de que havia um rei enterrado dentro dela. No século X da nossa época, cronistas árabes afirmaram que existem portas secretas na esfinge, levando a salas com tesouros incalculáveis. Mais recentemente, na primeira metade do século XX, o místico Edgar Cayce afirmou que a grande esfinge era a guardiã do Salão dos Arquivos, ou pelo menos a sua entrada, a qual continha registros da história e da sabedoria da civilização perdida de Atlântida, trazidos para o Egito por seus sobreviventes. Segundo ele, a esfinge e as pirâmides teriam sido erguidas não pelos egípcios, mas por essa civilização muito mais antiga, por volta de 10.500 anos antes de Cristo. E as informações a respeito disso seriam um dia encontradas no subsolo daquela região. Quanta informação interessante! Poderia ser tudo isso verdade? De acordo com as fontes históricas sobre a esfinge de Gizé, o Serviço de Antiguidades do Egito, na década de 30, também construiu um muro de retenção para ajudar a manter o monumento livre da areia do deserto. Retirada a areia, a equipe do engenheiro francês Émile Barraïs, ao realizar os consertos e reparos citados anteriormente, descobriu duas entradas no monumento. A primeira, localizada na anca da esfinge, e a outra na esquerda, a meio caminho entre as patas dianteiras e traseiras do monumento. Essa última entrada, partindo do nível do chão, conduzia a passagens subterrâneas que, na realidade, eram becos sem saída. Barraïs registrou essas descobertas em 200 de fotografias e selou as entradas com blocos de pedra e cimento. A sua equipe também encontrou um poço no topo da cabeça da esfinge. O buraco, quadrado, media aproximadamente 1,50 m de lado e quase 1,80 m de profundidade. Talvez fosse destinado à fixação de uma adorno para a cabeça da esfinge. Mas, no entanto, posteriormente, todos esses achados foram praticamente esquecidos ou simplesmente subestimados. O assunto ficou adormecido até os anos 70 do século XX, quando várias restaurações e algumas pesquisas adicionais foram feitas no sítio arqueológico. Esse trabalho continuou por 10 anos, mas já durante a parte inicial do projeto, um antigo operário que fizera parte da equipe de Barraïs informou a existência de uma passagem na anca, ou seja, na parte posterior do monumento. A passagem foi investigada em 1980 pelos famosos egiptólogos Mark Lerner e Zahi Hawass e pode ser observada em vários vídeos da internet. Os egiptólogos informaram que a passagem, com pouco mais de 1 metro de largura e atingindo em alguns trechos 1,80 m de altura, subia e descia por uma extensão de 9 metros, mas não conduzia a parte alguma e nada havia dentro dela de muito interesse. A segunda passagem, encontrada por Barraïs no flanco norte, também foi investigada, mas novamente se constatou tratar-se de um beco sem saída e a sua entrada acabou lacrada. Havia ainda a terceira passagem achada por Barraïs na parte superior da cabeça da esfinge, a qual também foi investigada com pouco resultado. Finalmente, os egiptólogos reconheceram um poço vertical que descia através do corpo da esfinge a partir do topo da cintura. Tratava-se, na realidade, do alargamento de uma grande fissura natural que corre através de todo o sítio da esfinge.
Essas anomalias são interpretadas em vista do esboço e hipóteses de construções artificiais como câmaras e túneis, ou como consequências e elementos naturais como fissuras e cavidades da própria rocha. No entanto, esse tipo de granito não é encontrado na área de Gizé, e da mesma maneira que o granito negro, que reveste a câmara do rei, tem que ser trazido de Assuão. Provavelmente aquela rocha vermelha também foi trazida de outra região. A suspeita é de que exista alguma espécie de câmara subterrânea. Os engenheiros também avaliam que o layout do espaço ocupado pelo granito sugere a existência de um antigo porto, porém até hoje não foram executadas mais escavações nessa área. No início da década de 90, John Anthony West, egiptólogo independente que acredita que a esfinge foi construída muitos séculos antes do que se pensa, o geólogo Robert Schoch, professor da Universidade de Boston, e Thomas Dolbeck, um geofísico texano, fizeram pesquisas no local usando técnicas sismográficas. Eles estavam em busca de evidências de erosão provocada na esfinge em virtude de aguaceiros e acreditam que as encontraram. Tal tipo de erosão indicaria que o monumento teria sido construído durante ou antes das chuvas que marcaram a transição da África setentrional, da última idade do gelo, para o atual regime árido. Uma transição que ocorreu entre 10.000 e 5.000 anos antes de Cristo. De acordo com os pesquisadores, os dados recolhidos mostram que a esfinge, de fato, não foi esculpida na época de Khafre, mas apenas reparada e revestida de granito naquele período. No entanto, quem a construiu e quando aconteceu a construção originária da grande esfinge ainda continua sendo uma questão em aberto. Seguimos com mais investigações ao longo do mês. Muito obrigado pela sua companhia, sempre tão especial. A gente se vê no próximo vídeo.